Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, verso 11. Quando você lê o livro do Apocalipse, os capítulos 2 e 3 deste livro nos apresentam as 7 cartas que o Senhor Jesus orientou João a escrever às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Essas cartas se caracterizam porque em cada uma delas nós temos no início uma apresentação do Senhor Jesus, o conteúdo da carta de acordo com a necessidade de cada igreja e, por último, uma promessa do Senhor Jesus feita a cada uma delas. Com uma observação: em todas elas o Senhor Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa mensagem do Senhor Jesus é muito atual para a nossa vida. Todos nós devemos colocar atenção com relação à audição espiritual. Quando você lê o livro dos profetas, você vai observar que os profetas recebiam a mensagem de Deus, muitas delas através de visões. Diz lá no livro do profeta Ezequiel que a palavra do Senhor vinha até Ezequiel. O profeta Jeremias disse diversas vezes: assim diz o Senhor. Ele recebia a palavra de Deus. Os profetas também eram chamados, antigamente, de videntes. Então eram pessoas sensíveis a receber a palavra de Deus, a receber a mensagem de Deus e transmitir a mensagem de Deus. Então Deus lhes abria os olhos espirituais, Deus lhes abria os ouvidos espirituais para poderem ouvir a voz do Senhor. Aqui nós temos essas palavras de Jesus direcionadas a todos os crentes. Todos nós devemos prestar muita atenção se nós estamos de fato ouvindo bem e ouvindo o Espírito, ouvindo a voz de Deus, ouvindo Deus falar conosco. É extremamente importante isso para a nossa vida espiritual. Esse ouvir, essa audição espiritual, tão enfocada no último livro da Bíblia, serve para nós claramente para um despertamento espiritual, nós que vivemos nos últimos tempos. E isso é uma realidade. Nós podemos observar que muitos dos sinais da vinda do Senhor Jesus estão se cumprindo em nossa geração. E o próprio Senhor Jesus alertou por diversas vezes que devemos estar atentos, devemos vigiar. E para que possamos ter uma boa audição espiritual, é necessário que nós estejamos sempre em oração. Porque a oração é que nos torna sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você se dedica a estar na presença de Deus, naturalmente você vai se tornando cada vez mais sensível a ouvir a voz do Senhor. E é glorioso, porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós ouvimos as promessas de Deus falando muito forte no nosso coração. Todos nós sabemos que existem inúmeras, grandiosas e maravilhosas promessas de Deus na bendita palavra do Senhor. Mas muitas vezes nós podemos ler de uma forma muito superficial as Escrituras Sagradas. E assim, verdadeiras pérolas passam desapercebidos porque nós estamos apenas olhando, mas não estamos atentos. Essa audição espiritual é estar atento às Escrituras Sagradas também, para poder perceber, assimilar, receber, crer, tomar posse das benditas e gloriosas promessas de Deus. Particularmente, esta promessa aqui, que eu acabei de ler em Apocalipse 2 e 11, acabei de citar, em Apocalipse 2 e 11, é a promessa de Jesus à igreja de Esmirna. E essa promessa diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha que
promessa maravilhosa, que promessa gloriosa. Ele está garantindo aqui a vida eterna para aqueles que vencerem, e vencerem claramente pela fé. Então que o Senhor Deus lhe conceda uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, para que você possa estar sempre atento para ouvir o que Deus está falando e vai falar com você, ouvindo a sua palavra e lendo e meditando nela. Que você tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à sua vida.